I was talking over my project with my neighbor. He told me that his kids were already pondering the big questions, and he suggested I do an interview. What do you think happens when we die? There is no afterlife. Gonna let you in a little secret there. There's no heaven, no hell, you die. Boom, dead. Like a blindfold on your eyes and you can't think anymore. I think it's a lot better than eternal happiness personally. A world with only happiness is a world with no point. And I'd feel like a puppet. I'd feel controlled. I can't feel pain. I can't feel anything but this happiness. I hate it. Ver uma criança pensar em sua vida como algo sem propósito é algo triste, não? Porém, mais triste ainda é pensar que existem crentes, e é algo que nós vemos isso cotidianamente, é ver crentes que não conhecem o seu próprio propósito na vida. É ver que gente chamada por Deus, gente eleita por Deus, não sabe por que está aqui. Não sabe por que foi chamado. É tão triste quanto ver uma criança que não tem um propósito na vida. O texto de hoje, ele nos fala a respeito desse propósito. O propósito de Deus para a sua igreja, o propósito de Deus para o seu povo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 1 a 6. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 1 a 6. E a palavra de Deus nos diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Esse texto ele se encaixa em um contexto de virada no ministério de Jesus. É um momento de mudança. João Batista, ele está morto. Herodes já o capturou, já o decapitou. E se você é um aluno razoável de escola bíblica, principalmente os jovens, vão se lembrar de que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Ou seja, com a morte de João Batista, o Antigo Testamento se fecha. Se encerra a era da antiga dispensação, a era do Antigo Testamento. Inicia-se agora a era do novo Israel, a igreja. Jesus ele está indo a caminho de Jerusalém. Daqui a um capítulo 2, você vai abrir o Evangelho e você vai perceber que Jesus, ele tem a firme resolução de ir para Jerusalém. Isso estava no seu semblante, isso estava no seu rosto. Ele estava firmemente determinado a ir para Jerusalém. Mas ele não estava indo para Jerusalém para comemorar a Páscoa, para tirar férias. Jesus, ele estava indo para Jerusalém para morrer. Ele sabia que ele iria para Jerusalém e ali ele entregaria a vida dele por mim e por você. E com a sua partida, a igreja precisa ser preparada para a sua missão. A missão não morre com Jesus, ela continua por meio da igreja. Jesus então separa 12 homens. É o novo Israel. Você vai se lembrar que o antigo Israel, ele foi fundado com base nos 12 patriarcas, nos 12 filhos de Jacó. Então Jesus não acidentalmente escolhe também 12 homens. O novo Israel de Deus, ele elege. E aqui isso nos fala de eleição, de escolha. Jesus faz com que esses homens vejam
como ele operava. Esses homens andam com Jesus, eles veem o que Jesus fazia, eles ouvem o que Jesus ensinava, eles viam a reação do povo e como Jesus reagia a esta reação. Isso nos fala de exemplo, de modelo. Jesus era um mestre por excelência. Ele ensinava primeiro permitindo que os seus discípulos vissem o que ele fazia. Então, logo no começo do nosso texto é dito que Jesus os convoca. E quando se fala de convocação, o negócio é sério. Não é um simples convite. Não é um simples chamado. Venha se você quer. Não, Jesus ele está convocando. Não é algo opcional. Para o discípulo, essa convocação de que esse texto fala, não é algo opcional, não é algo que você pode escolher fazer ou não. É uma intimação do rei. É o rei chamando você à presença dele e ele vai lhe dar um comando dizendo: eu quero que você faça isto. E o que acontece com aquele que desobedece o comando do rei? Daqui a pouco você vai ter um outro aumento na conta de luz. Você pode simplesmente dizer: não quero pagar esse aumento. Você não pode fazer isso. Se você não fizer isso e não pagar a sua conta de luz, você vai ter a conta de luz cortada. Não é opcional. E o chamado de Jesus aqui não é algo opcional. Jesus então convoca esses homens e ele os envia 2 a 2. O texto paralelo do Evangelho de Mateus diz isso, que eles foram enviados 2 a 2. Se você é razoável em matemática, então são 6 duplas. Ele envia essas 6 duplas para um treinamento prático. E isso fala de envio. Jesus então ele elege, ele mostra como faz, ele comissiona e ele envia. Isso tem algo a ver com você, não é? O modo de agir de Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e será até a sua vinda. Qual é a natureza dessa missão? Qual é a natureza da missão? A natureza da missão é a proclamação do Evangelho. A proclamação do reino de Deus, a proclamação, o anúncio que o reino de Deus chegou. E quando se fala em proclamação, se fala como o arauto que vai para o meio da praça e dizer: esta é a vontade do rei. Prestem atenção, vocês todos. O rei está dizendo isso, isso e isso. É anunciar publicamente. O que era? Qual era o conteúdo dessa proclamação? Eles deveriam, como Jesus, anunciar o arrependimento e a fé. Se você participou aqui do nosso treinamento no mês de julho de como compartilhar a sua fé, você vai se lembrar de alguma coisa. Se você não estava aqui presente, está disponível o vídeo no YouTube ainda, no canal da igreja. Eles deveriam anunciar arrependimento e fé. Uma proclamação, um anúncio do Evangelho que não envolve esses 2 elementos, arrependimento e fé, é uma proclamação incompleta. Se você anunciar o Evangelho sem arrependimento, e tem muita gente que faz isso hoje em dia, sem a necessidade de que a pessoa se converta, que ela mude o seu procedimento, isso é graça barata. Você está anunciando graça barata. Você está tornando o sangue de Jesus um sangue sem valor. Se por outro lado você anuncia uma proclamação sem a fé, ou seja, simplesmente que a pessoa deve se arrepender dos seus pecados, mas você não diz que ela precisa olhar para Jesus, isso é um fardo muito pesado, porque não há quem possa abandonar os seus pecados por si só. Não há quem possa pagar o preço dos seus pecados. Então a proclamação do Evangelho envolve arrependimento e fé. Mas o texto nos diz que eles não foram comissionados apenas para proclamar o Evangelho com a boca. Não era apenas anúncio. É dito também que eles foram convocados, que eles foram comissionados para curar os doentes. Eles foram chamados para curar os doentes. Na verdade, o verbo aqui é o verbo terapeio, de onde vem terapia. Não é um verbo para simplesmente cuidar. Não que os apóstolos não tivessem esse poder.
Você vai ver, tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos, que os discípulos de Jesus, que os apóstolos receberam poder para efetuar curas. Só que aqui, Jesus está dizendo para que ele tratasse. O verbo é mais tratar, é assistir nas necessidades daqueles que eram fracos, daqueles que estavam enfermos. Se o reino de Deus, queridos, ele vem para colocar ordem em um mundo que sofre os efeitos da queda, em um mundo que sofre com as consequências do pecado, parece lógico que os discípulos de Jesus, eles deveriam revelar esta nova ordem, esse novo tempo que começava de restauração de uma maneira clara, através de sinais e através de prodígios. Mas o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a missão da igreja, ela consiste em proclamar com a boca, mas também de proclamar com a vida, de proclamar na ação. É necessário que a igreja proclame uma fé que é demonstrada com atos. Tiago 2,17 é um texto muito conhecido de nós, que diz que a fé sem obras é morta. Uma fé não demonstrada é uma fé morta. Os atos dos apóstolos aqui, em curar, em tratar dos necessitados, em anunciar o evangelho aos oprimidos, esses atos de misericórdia provam que a mensagem que eles pregavam era verdadeira. Queridos, quando nós cuidamos do pobre, quando nós cuidamos do necessitado, quando nós cuidamos do irmão pródigo, pastor, quando nós socorremos o irmão pródigo, nós estamos provando com a vida que o reino de Deus, que é um reino de paz, que é um reino de justiça, chegou. Há muitos hoje em dia que buscam um milagre, na verdade. Igrejas são construídas com base na busca pelo milagre. Mas quantos estão dispostos a serem um milagre? Quantos estão dispostos a serem a cura que Deus quer ministrar? Quantos estão dispostos a serem os agentes da restauração que Deus quer ministrar a esse mundo, desde já? Jesus não nos dá apenas a tarefa, e é nisso que eu quero me concentrar. Porque parece, talvez aos nossos olhos, algo muito pesado, isso que Jesus está propondo aqui. Só que Jesus, ele não nos dá apenas a tarefa, mas ele também nos dá as ferramentas para cumpri-la, e é por isso que eu chamei essa mensagem de as certezas da missão. Jesus nos dá algumas certezas que servem de ferramental na realização, no cumprimento da tarefa que ele nos deu. E a primeira certeza que Jesus nos dá é... Não. Voltou. Volta, agora volta. Aí, obrigado. A primeira certeza que Jesus nos dá é a certeza da capacitação. Veja o verso 1 do nosso texto. Jesus dá aos 12 poder e autoridade. Por isso que cantamos autoridade e poder. Sim, Jesus dá aos 12 autoridade e poder. Pode parecer a mesma coisa, mas poder é a capacidade de fazer alguma coisa. E a autoridade diz respeito ao direito de fazer. Eu tenho capacidade e eu tenho direito de fazer. É algo que só embaixador tem. O rei dá o comando ao embaixador e diz: você vai lá e faça isso. Eu estou te dando o direito e a capacidade de fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. Quando você olha para essas duas palavras, poder e autoridade, principalmente no Evangelho de Lucas, você vai perceber que ninguém tem autoridade e poder em si mesmo. Nenhum de nós tem poder e autoridade. Alguns estão por aí dizendo: vem aqui, porque se você vier aqui eu vou fazer chover.
Vem até aqui e você vai levar isso e aquilo para sua casa e isso vai trazer cura para a tua família. Ninguém tem essa autoridade em si mesmo. Nosso poder e autoridade na missão são dados por Deus, porque só Deus tem poder em si mesmo. E Ele nos dá essa capacitação, Ele nos dá esse poder e autoridade. Deus nos capacita pelo seu Espírito. É o Espírito Santo de Deus que nos enche de poder para cumprir a tarefa. Você se lembra do texto? Você adivinha qual o texto que vai vir agora, para provar isso que eu estou falando? Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis, vamos ler juntos? Vocês vão receber poder por meio do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Deus nos dá poder pelo Espírito Santo. Pausa. Quem eram os 12 discípulos? Quem eram esses 12 homens que Jesus escolheu? De alguns nós sabemos pouco, porém, ou quase nada. Só o nome deles é citado. Mas de alguns a gente conhece a história. 4 deles, 4 pelo menos, eram pescadores ignorantes. E isso é confessado pela própria Escritura. Eram galileus ignorantes. 4 deles. Um deles era um terrorista. O outro era um cobrador de impostos. O outro era ladrão e traidor. E continuou sendo ladrão e traidor. Um tinha sérios problemas em crer. Sérios problemas. Agora todos sem exceção eram ambiciosos e arrogantes. Em vários momentos nos evangelhos você vai ver os discípulos discutindo entre si quem seria o maior. Não é verdade? Pois é. Mas com tudo isso, ainda assim Deus os usou. Deus os usou. E nesse contexto Ele usou até mesmo Judas. Jesus usou até mesmo Judas nessa missão. E Judas fez tudo aquilo que os outros fizeram. Judas fez milagres, Judas proclamou o evangelho, Judas curou os enfermos. O que isso mostra para nós? Isso mostra que o poder e a capacidade para realizar a missão, ela não está em nós, mas ela está naquele que nos chama. Está em quem nos está chamando. E Deus faz isso para que a glória seja dele, não nossa. Se nós tentamos fazer a tarefa sozinhos, nós iremos sucumbir. Só que o poder de Deus, queridos, faz com que as portas do inferno não possam prevalecer contra a igreja. Repito, se você vai tentar fazer a tarefa, se você vai tentar cumprir a missão sozinho, você não vai prevalecer. Só que quando você vai no poder do Espírito Santo de Deus, quando você está capacitado pelo poder de Deus, as portas do inferno não podem prevalecer. Você vai avançar e avançar e avançar, e as portas do inferno não vão resistir a você. É pelo poder de Deus que os apóstolos curaram os enfermos. É pelo poder de Deus que os apóstolos ressuscitaram os mortos. É pelo poder de Deus que os apóstolos guardaram a carreira e completaram a fé. É pelo poder de Deus que os apóstolos transtornaram o mundo. E esse testemunho é dado pelo livro de Atos. Então me deixe dizer uma coisa a você. Se este grupo de homens, se esses 12 homens, se esses homens pecadores, galileus e ignorantes, cheios de defeitos e cheios de problemas, puderam fazer isso, então você também pode. Abra sua boca sem destemor, abra tua boca com poder. Você é um arauto do Rei Jesus. Porque tem crente que quando vai anunciar o evangelho diz assim: Jesus te ama, viu? Mas por favor, não bata em mim quando eu te digo isso. Já viu isso? Talvez isso seja a sua verdade.
a verdade na tua vida. E você vai anunciar o evangelho como se fosse algo tímido. Você vai falar: Jesus te ama, Jesus te ama. Mas você fica com medo da reação da pessoa. Queridos, abra a tua boca poderosamente. Fale aos quatro ventos. Viva poderosamente. É Deus quem te capacita. Viva poderosamente. Tem crente que vive rastejando pelo chão que nem cobra. Viva com poder. E não é esse poder banal que a gente vê pregado por aí, não. É o poder de verdade. É o poder de viver o evangelho. É o poder de viver uma vida de santidade que proclame que Jesus é Senhor. Lembre-se de todos os heróis da Bíblia. O que é que eles tinham que você não tem? O que é que os heróis da Bíblia tinham que você não tem, meu irmão? Lembre-se de Moisés. Moisés, um homem gago, duro de língua, covarde. Moisés era tremendamente covarde. Quantas vezes Deus precisou falar: olha, eu mandei você ir, então você vai. Moisés era um homem violento, e ainda assim Deus usou. Davi, herói bíblico que a gente admira tanto, que as nossas crianças admiram tanto, um homem violento, homem de sangue, homem adúltero, ardiloso. Gideão, que quem leu o Triunfo da Graça na vida prática, tremendo livro, sabe da história de Gideão. Um homem idólatra, um homem covarde, tentou se esquivar da missão que Deus lhe deu. Só que a todos eles Deus chamou e capacitou. Com todos os seus problemas, Deus chamou e capacitou. Com você vai ser diferente. Se você acha que vai ser diferente, então para de falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Certeza da capacitação. Segunda certeza que esse texto nos mostra a respeito da missão é o sustento. Certeza do sustento, versos 3 e 4 do nosso texto. Os discípulos deveriam viajar leves. Eles não deveriam carregar bagagem. Os discípulos não deveriam carregar sob o peso da preocupação consigo mesmos. Quem estava garantindo os recursos da jornada era Jesus. Sabe quando você vai viajar e que você faz aquele checklist da sua mala? Preciso levar isso. Jesus diz: não faça checklist, não faça mala, você vai porque eu garanto. Eu estou com você e eu garanto a tarefa. Os discípulos, então, eles não precisavam de bordão, um cajado, uma vara. Jesus seria o seu apoio. Eles não precisavam de nada que os apoiasse. Jesus ia ser o seu apoio para que eles não caíssem. Os discípulos não precisavam de alforje, não precisavam de pão, não precisavam de dinheiro, porque Jesus era o provedor. Eles não precisavam levar 2 pães, não precisavam levar comida, não precisavam levar a lancheirinha, a bagagem, a marmita. Jesus garantia a provisão. Eles não precisavam de 2 túnicas. E interessante, pesquisando sobre isso eu descobri que as 2 túnicas eram um sinal de luxo. Geralmente as pessoas usavam uma só. Quando elas iam numa festa, elas colocavam 2. Ou seja, eles não precisavam daquilo que era supérfluo. Deixem aquilo que é supérfluo. O texto mostra que eles também não precisavam ir de casa em casa. Jesus era inteligente, óbvio. Para o judeu, a hospitalidade era um dever. Se um forasteiro batia na porta da casa de um judeu, ele deveria abrir e permitir que ele entrasse e pousar ali. Esse era o costume da terra, baseado na lei de Moisés, que dizia que o estrangeiro devia ser bem recebido. Essa também era uma visão estratégica de Jesus. Por que uma visão estratégica? Porque quando você vai ver esse mesmo texto, essa mesma história em Mateus 10, 11, diz que eles deveriam procurar a casa de alguém que fosse digno.
E procurando a casa de alguém que fosse digno, isso já era uma porta para a proclamação. Eles não deveriam ir de casa em casa, deveriam buscar alguém que era digno, entrar na casa e ali permanecer enquanto eles estivessem na cidade. Além disso, os discípulos poderiam, indo de casa em casa, ser tentados a buscar qual era aquela casa que lhe proporcionaria mais conforto. O que você preferiria? Preferia ficar numa casa no Heliópolis ou numa casa no Morumbi? Numa mansão do Morumbi? É isso que Jesus está tentando evitar. Eles deveriam aceitar o tratamento que lhes fosse dispensado, nem mais, nem menos. Sabe o que isso mostra? Essa questão do casa em casa? Mostra que quando você está na missão, você deve renunciar a si mesmo. Você deve renunciar àquilo que você quer, àquilo que você acha, àquilo que você pensa, para viver a vontade de Deus. Quando você se envolve na missão, você não diz eu quero, eu faço. Não, eu quero e faço aquilo que Deus quer que eu faça. A certeza aqui, queridos, é de que no cumprimento do nosso propósito, Jesus irá nos prover de tudo aquilo que for necessário. Jesus irá nos prover de tudo o que for necessário. Quem zela por nós é o Deus da prata e do ouro. Quem zela por nós, queridos, é o Deus que dá de comer às aves do céu, que dá de vestir aos lírios do campo, e que vê em nós um valor muito maior do que pássaros e flores. Quem zela por nós, queridos, é o Senhor que alimentou Elias quando ele estava no deserto, fugindo de Jezabel, dando a ele de comer pela boca dos corvos e dando de beber pelos riachos. Quem zela por nós é o Senhor que fez chover maná, que fez chover codornas dos céus enquanto o seu povo peregrinava no deserto. E aí eu pergunto, você ainda duvida de que Deus pode prover você de todos os recursos necessários para a sua missão, para aquilo que você precisa fazer? Você acha que Ele não pode dar o alimento, que Ele não pode dar as vestes, que Ele não pode dar o teto para você morar? Você acha que Ele não pode dar a você as palavras para pregar? Você acha que Ele não pode dar a você o que é preciso para você cuidar do necessitado, sem que a sua família passe necessidade? Você acha que Ele não pode dar a esta igreja, aqui, Igreja Presbiteriana Atalaia, o necessário para sustentar os seus pastores, para apoiar as missões e para plantar igrejas? Você acha que Deus não pode fazer isso, que Jesus não pode fazer isso? Não faça de Jesus um mentiroso. Não faça do Senhor Jesus um mentiroso. Se Ele disse que Ele vai fazer, então Ele vai fazer. Terceira certeza da missão é a certeza do sucesso. Verso 5 do nosso texto. Em alguns lugares, o presente da graça de Deus, sim, porque é um presente. Você ouvir a proclamação do Evangelho é um presente para você. Você não merece, e ninguém merece. Tem gente por aí que acha que é uma apurrinhação, que é uma encheção de saco. Só que eu vou dizer, isso é presente. Você não merecia ouvir. Havia lugares em que o presente da graça seria bem recebido, em outros não. Quando esse fosse recebido, a paz iria reinar naquele lugar. É a promessa. Mateus 10, verso 13. Quando não fosse recebido, os discípulos deveriam bater o pó das sandálias. O que é que isso significa? O que é que significa esse bater o pó da sandália? Quando um judeu ele estava andando pela terra dos gentios, ele estava em viagem e ele passava pela terra daqueles que não eram membros do povo de Deus. Quando ele chegava em casa, quando ele chegava às portas da cidade, ele batia o pó da sandália. Porque ele não queria que nada de impuro, nada dos gentios entrasse na sua casa. Era um testemunho. Aliás, antes, era um sinal de separação. Vocês não têm parte conosco, era isso que os judeus estavam dizendo.
Vocês não têm parte com a gente. Nós não queremos nada de vocês porque vocês não têm parte aqui com esse povo. Vocês não têm nada a ver conosco. Era um sinal de testemunho, era um testemunho. Para os discípulos aqui, um sinal de testemunho. Queria dizer, olha, nós passamos por aqui e vocês nos rejeitaram. Vocês rejeitaram a mensagem. Era também um sinal do desagrado e da ira de Deus sobre aquelas pessoas. Quando os discípulos batiam o pó, eles estavam dizendo: Deus está irado contra vocês. E eu quero que você olhe para esse próximo versículo, porque ele mostra o rigor dessa ira. Ainda em Mateus 10, em verdade vos digo, quando vocês baterem o pó das sandálias, em verdade vos digo que menos rigor haverá para quem? Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquela cidade. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foram destruídas. Caiu o fogo do céu e as consumiu, até as bases. E nada mais cresceu ali. É isso que a palavra de Deus nos diz. Você acha que Deus está irado quando você anuncia o Evangelho e a pessoa não ouve? Não tenha a menor dúvida. A palavra de Deus, meus amados, ela é sempre eficaz. Sempre eficaz. E você conhece bem esse texto de Hebreus 4:12. Vamos ler a parte sublinhada ali? Porque mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então a palavra de Deus é aquela que corta, é aquela que separa, é aquela que divide. Ela nos une com Cristo. A palavra que é anunciada, ela nos une com Cristo, mas ela também nos separa daqueles que se perdem. A palavra de Deus salva quem a recebe, mas ela condena aqueles que rejeitam. Ou seja, a palavra de Deus sempre vai funcionar. O sucesso da missão é certo, seja por um lado, seja pelo outro. Os 12, eles eram embaixadores do reino. Quem rejeita o embaixador está rejeitando quem? Aquele que o enviou. Um país mandar fechar uma embaixada e expulsar o embaixador é sinal de guerra. Você rejeita o embaixador, você manda ele embora, é sinal de guerra. Por isso, quando mandarem você embora, quando rejeitarem a mensagem que você prega, saibam que eles não estão rejeitando vocês. Eles estão rejeitando é o Senhor Jesus que te enviou. Eles estão em guerra contra Deus. Antes os 12 deviam crer. Eles deviam crer que o propósito de Deus estava sendo cumprido. Sabe por quê? Porque a mesma coisa que aconteceu com os apóstolos, sendo rejeitados, era o que aconteceu com os profetas, é o que aconteceu com o próprio Jesus. Mas o propósito de Deus ainda assim estava sendo cumprido na vida daqueles para quem a mensagem era anunciada. O propósito de Deus estava sendo cumprido, meus irmãos. Responda. Responda com sinceridade no teu coração. Você acha que Deus brinca com você? Você acha que Deus ele está brincando quando Ele manda você pregar o Evangelho? Ele chega para a Cristina e diz: Cristina, prega o Evangelho. E lá do céu ele fica olhando para a Cristina e dizendo: olha que boba. Está pregando, mas não vai dar resultado nenhum. Você acha realmente que Deus brinca com você, querido? Quando os 12 cumpriram a missão de proclamar de maneira viva o reino de Deus, Cristo estava caminhando pelos pés deles. Jesus estava com eles capacitando pelo seu Espírito. Jesus estava com eles cuidando para que eles tivessem todo o necessário. Jesus estava com eles garantindo que a palavra que pregassem não voltasse vazia. Jesus estava com eles, Jesus caminhava pelos pés deles. Qual foi o resultado? O verso 6 diz:
As 6 duplas alcançaram boa parte dos vilarejos da Galileia. Eles cumpriram a missão. As boas novas da salvação foram anunciadas. Aqueles que sofriam com os efeitos do pecado foram curados. Veja o verso 11. Dê uma olhada no verso 11 do texto. Quem é que buscava Jesus? Era uma pessoa, eram 2 pessoas? Eram multidões. Como é que essas multidões sabiam onde é que Jesus estava? É porque os 12 anunciaram. A tarefa dos 12 não foi em vão, e a sua também não vai ser. A sua tarefa não é em vão, querido. Agora, todas as promessas desse texto são para aqueles que ouvem a convocação de Jesus e respondem. Todas essas promessas aqui são para quem atende a convocação de Jesus, de se engajar nessa missão de proclamar com a boca e com a vida. Se este não é o seu caso, se você ainda insiste em esquentar a cadeira em que todo domingo você se senta, e as pessoas se sentam sempre nas mesmas cadeiras, eu olho daqui e toda vez eu vejo vocês nos mesmos lugares. Se a sua visão é esquentar essa cadeira aí todo domingo, se você insiste em ser um agente secreto de Jesus e não atender ao chamado do rei, lembre-se da parábola dos talentos. Você se lembra da parábola dos talentos? 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. O que aconteceu com aquele que recebeu 1 talento? Escondeu. Não usou do talento que Deus lhe deu, da capacitação que o Senhor lhe deu. E o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Isso, o Senhor tirou o talento, deu para aquele que tinha mais, mas acabou por aí. Ok, tudo bem, vai embora e tenta outra vez. Foi lançado fora, para onde há choro e ranger de dentes. Você está entendendo como o negócio é sério? Arrependa-se, meu amado. Mude de vida. Engaje-se na missão. Pode também ser o caso de você estar inseguro. E muitos aqui manifestaram essa preocupação durante o treinamento de evangelização. Talvez você pense que não pode falar bem, ou que antes você precisa arrumar a bagunça da sua vida, do seu coração pecador. Talvez você ache que você não tem nenhum dom ou talento. Eu convido você a mudar de ideia. Sabe por quê? É Deus quem te capacita. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 e 29, Paulo nos diz que Deus não escolheu muitos sábios para suas tarefas. Sabe quem é que Deus escolheu para essa tarefa? Gente como os 12. Gente como eu. Gente como você, gente cheio de defeitos, gente cheio de deficiências, gente cheio de imperfeições, de incapacidades. Porém, não há coração que esteja realmente disposto a servir, que não seja capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Se você quer servir, querido, se você está disposto a servir, se você quer atender a convocação do rei, Deus irá lhe capacitar. Você lembra da pregação do pastor Gilberto aqui, da igreja presbiteriana de Brasilândia? Lembra-se? Eu não posso, você não pode, mas Deus pode. Pode também ser o caso de você olhar para a tarefa e crer que ela é grande demais. São tantas as pessoas, é tão pouco tempo, são tantas as necessidades que você tem de atingir. O problema, vamos ser sinceros, é que via de regra nós não nos contentamos com o necessário. Nós não nos contentamos com o necessário que Deus dá. O carro tem que ser sempre o do ano, né? A viagem de férias é obrigatória. Afinal de contas, ninguém é de ferro, não é?
E nem se considere na viagem de férias ir a um culto. Não, férias não é hora de ir para culto, não é hora de ir para a igreja. Nem se considere que você pode dedicar parte das suas férias a um empreendimento missionário. O tempo de lazer nunca é suficiente. Eu sempre preciso de um tempinho a mais para ver o meu Facebook. Eu sempre preciso de um tempinho a mais para ver o jogo de futebol ou de beisebol, né? Eu sempre preciso de um tempinho a mais para ver o capítulo da novela. Nunca é suficiente. Enquanto isso, o reino de Deus vai ficando em segundo, em terceiro plano. Considere, meu irmão, sobre a sua vida e seja sincero. Você realmente não tem aquilo de que você necessita? Nesse mesmo sentido, se você já se dedica à missão, querido, Deus ama você. Se você já se dedica à missão, proclamando o Evangelho e cuidando do fraco, não ande ansioso. E é tão fácil, nós que nos engajamos na missão, andar com o coração ansioso, apertado. Quem está na missão sempre quer fazer mais, não é mesmo? Nós sempre queremos fazer mais, sempre parece insuficiente. Afinal, o que é que nós poderíamos dar àquele que nos deu tudo? O que é que a gente pode dar para aquele que já nos deu tudo? Meu querido missionário, permita chamar você assim porque você é. Lembre-se de que você não pode dar nada a Ele. Ele já tem tudo. Ele não chamou você para salvar o mundo. Você não consegue salvar o mundo, querido missionário, querido líder, querido pastor, querido presbítero. Você não pode salvar o mundo. Isso Ele mesmo já fez. Cristo deu a cada um de nós tarefas específicas. E ser fiel a essa tarefa já é suficiente. Talvez você não possa alcançar uma cidade inteira como fizeram Calvino ou John Wesley. Mas você pode alcançar o seu bairro, a sua rua, a sua casa. Talvez você não possa reunir 1 milhão de pessoas para te ouvir, como Billy Graham fez na Coreia. Mas você pode reunir os seus colegas de escritório, seus colegas de colégio e compartilhar o Evangelho com eles. Talvez você não possa curar os enfermos com a sua sombra, como o apóstolo Paulo fazia, mas você pode enxugar as lágrimas de uma mãe que tem o filho cativo, ou então fazer companhia para um idoso solitário. Isso é missão? Sim, isto é missão. Vale aqui um velho dito do Talmud judaico: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Pode ser também o caso de você estar desanimado porque você já tentou partilhar o Evangelho tantas e tantas vezes, mas você não obteve resposta. Talvez você esteja até mesmo descrente da verdade, ou então achando que o problema é com você. Sou eu que não sei falar, sou eu que não sei fazer. Creia, querido, cada vez que o Evangelho ele é ouvido através de você, o inferno treme. Cada vez que o Evangelho é ouvido, cada vez que o Evangelho sai da sua boca, o inferno treme. Cada vez que um crente fala de Jesus com a boca e com a vida, os principados e as potestades são derrotados. A bandeira do reino é fincada em mais um coração, é fincada em mais um lugar. Nós somos como os conquistadores, aqueles que chegavam em um determinado lugar e fincavam a bandeira para reclamar aquele pedaço de terra como parte do reino que os enviara. Você, querido homem, você, querida mulher, é esse conquistador. Agora, queridos, acabando o culto, como os 12 nós vamos nos espalhar também. Daqui a pouquinho nós vamos nos espalhar, cada um de nós vai para um canto. Nós vamos voltar a nos reunir no mínimo na próxima quinta-feira. Será que quando nós nos virmos novamente você vai ter histórias para contar? Será que você vai fincar a bandeira do reino em mais um território inimigo nesses 4 dias? A minha oração é que nós possamos chegar todos aqui mais uma vez, de mãos cheias,
glorificando ao Deus que nos chamou a tomar parte nesse privilégio, que é fazer o nosso cantinho de vida um pouco mais parecido com o céu. Que o Senhor nos use, que Ele nos abençoe, para que sejamos vasos úteis para a honra e para a glória do seu nome.